Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. 47 está escrito assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, fiel e verdadeiro, a tua palavra será agora ministrada. Eu peço que o Senhor fale a todos que aqui estão, e aqueles que irão ouvir pelo rádio, assistir na TV, no YouTube, que não seja, Senhor, o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do homem, e que todos nós sejamos edificados e abençoados com o poder da tua palavra. Assim, Senhor, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, nós não vamos nos estender muito, nem tampouco ser breves demais. Nós vamos até onde o Senhor nos conceder, amém? Veja só, estamos em uma parábola, e nesta parábola o Senhor Jesus, ele fala abertamente acerca do reino dos céus. Ele fala abertamente do que vai acontecer ou de como será na consumação dos séculos. O Senhor diz que assim como um pescador lança a rede no mar e apanha tudo que é de espécie, qualidade de peixe, e depois se assenta à beira da praia e vai selecionar, separar: esse é bom, esse não é, esse é bom, esse não é, esse presta, esse não presta, esse dá para levar, esse não dá. Assim também vai acontecer na consumação dos séculos. Haverá uma separação. Então nós já entendemos a princípio que nem todos que dizem Senhor, Senhor irão para o reino dos céus. Essa separação não será feita por homens, será feita pelos anjos de Deus. Então não terá erros. A mão do homem não vai estar nessa separação. Então não haverá indicação, ajuda, não haverá erros, porque essa separação será feita pelos anjos de Deus. E os anjos de Deus não vão separar uns dos outros por conta de alguém ter se vestido melhor, por conta de alguém ter dado um dízimo maior ou uma oferta maior. Não, essa separação não será feita com base nessas coisas. Diz a palavra do Senhor que essa separação será feita pelos anjos, e eles terão como base o testemunho de vida de cada um de nós nessa terra. O que nós fizermos nesta terra, a forma que nós nos comportarmos nesta terra, sabe, tudo isso será levado em consideração.
se as nossas obras, atitudes forem más, se as nossas obras, atitudes forem obras e atitudes de pessoas justas, honestas, tudo isso vai influenciar nesta separação que será feita pelos anjos de Deus. Quando essa separação será feita, quando essa separação for feita, melhor dizendo, então aqueles cujos anjos acharem que foram justos, aqueles que tiverem levado uma vida honesta, justa nessa terra, sobretudo em uma comunhão com o Pai, esses serão levados para onde, irmãos? Para onde, irmãos? Serão levados para o reino celestial. Para o reino celestial. No versículo 39 diz: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os bons, aqueles justos que tiveram uma vida agradável a Deus, que tiveram uma vida diferenciada, uma vida de retidão, de renúncia, uma vida se resguardando de toda a aparência má que há nessa terra, esses serão levados para a glória. Porém, aqueles que tiveram uma vida de obras más, esses serão lançados em um lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes, conforme está escrito no versículo 50, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, por que eu estou falando detalhadamente desse texto? Escute, para que nós possamos refletir como que nós estamos vivendo nessa terra, de que maneira nós estamos vivendo nesta terra, porque vira e mexe nos esquecemos que haverá esse momento, vira e mexe nos esquecemos que o Senhor, Ele vai separar, Ele não vai levar todos, o Senhor, Ele vai fazer uma seleção, não são todos que irão subir. Lembra daquela passagem? Muitos são chamados, nem todos serão escolhidos. Pois é, o Senhor não vai levar todos, o Senhor vai fazer uma seleção. Seria injustiça se você que jejuma, que ora e que se desvia da aparência do mal e que congrega e que serve ao Senhor com excelência fosse, e aquele que não está nem aí para viver uma vida justa, não renuncia a nada, vive nas práticas mundanas e pecaminosas, também fosse, seria injustiça. O Senhor é justo, e aqueles que fazem injustiça, aqueles que andam na justiça, aqueles que realmente têm uma vida diferenciada nessa terra, renunciando, resguardando-se de toda aparência do mal, esses terão como galardão a subida, a entrada no reino celestial. E aí, como nós estamos vivendo? Como nós estamos andando? Será que nós estamos na condição de justo ou na condição de maus, como aqui está escrito? Como que está a nossa vida? Só quem pode dizer como está a nossa vida são duas pessoas: você e Deus, eu e Deus. Porque ninguém sabe como é que você vive no dia a dia, no seu trabalho, no momento de lazer, na sua casa. Ninguém sabe, ainda que esteja contigo, ainda assim não sabe, porque não conhece as intenções do teu coração, e até as intenções que estão dentro do nosso coração, isso conta no reino dos céus. Porque às vezes o homem, ele parece um santo, mas o coração é cheio de mágoa, de ódio, desejo de vingança. O coração é cheio de inveja, é cheio de lascívia, e tudo isso Deus observa.
E tudo isso Deus observa. Portanto, eu pergunto, como que nós estamos vivendo nessa terra? É necessário, amados irmãos, que haja uma vigilância contínua da nossa parte. É necessário, amados irmãos, que em todos os momentos, independente do local onde nós estamos, venhamos estar nessa vigilância, sabendo que haverá essa separação, e que não é pelo fato de nós termos uma Bíblia na mão, e que não é pelo fato de nós termos uma posição dentro da igreja, que seremos salvos. Não é pelo fato de termos um título que nós seremos salvos. Hoje aconteceu algo comigo que muito doeu no meu coração. Eu estava resolvendo algumas coisas e uma pessoa, onde eu estava, pediu um prato de comida e eu disse não. Mas na hora que essa pessoa virou as costas, pesou no meu coração. Eu disse, meu Deus, meu coração está duro, porque eu neguei um prato de comida a uma pessoa que pediu. Eu nunca fiz isso. Pedi perdão a Deus imediatamente. E saí e olhei para ver se o rapaz estava por perto, para ver se ainda dava tempo eu chamá-lo para dar o prato de comida. Mas o meu coração pesou imediatamente. Não importa quem ele é, a maneira em que ele estava, mas eu poderia ter feito e não fiz. E na hora o meu coração doeu. Na hora eu senti uma dor no meu coração por ter agido dessa forma. Louvado seja Deus que eu senti essa dor no meu coração. Isso significa que eu ainda estou sensível ao Espírito Santo. Tem pessoas que já não sentem mais. Tem pessoas que pecam e nem percebem que pecam. Tem pessoas que fazem algo errado e nem percebem que estão fazendo. A sensibilidade espiritual acabou. Na hora eu pedi perdão a Deus, orei por essa pessoa e não pude mais alcançá-la para poder ajudar da forma que ela solicitava, que ela necessitava. Isso muito me pesou. Passei o resto do dia mal e pedindo perdão ao Senhor, porque eu sei que por nossas obras nós seremos condenados, justificados por nossas atitudes, por nossas atitudes nessa terra, por nossos frutos, pela nossa forma de viver nessa terra, é que nós seremos selecionados para subir ou para ficar. É necessário que venhamos observar a própria vida, não a alheia, porque é fácil observar a vida alheia. É fácil nós vermos os erros do outro, mas nós temos que observar a nossa própria vida, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Nós temos esse dever, temos que se examinar todos os momentos, ver como que está a nossa vida diante do Senhor. Nós conhecemos a palavra e sabemos qual é a vontade do Senhor, então nós temos que nos examinarmos, nós temos que ver como que nós estamos, se estamos conforme a vontade do Senhor, se estamos agradando ao Senhor ou não. E se porventura nós percebermos que não estamos conforme a vontade do Senhor, se nós porventura percebermos que não estamos agradando ao Senhor, rapidamente, não pode ficar para o dia seguinte, rapidamente nós temos que nos consertar. Temos que dobrar o nosso joelho e o nosso coração diante do Senhor, pedir perdão, se consertar. Eu torno a dizer isso, eu já falei várias vezes aqui, falo mais uma hoje.
O Senhor não espera perfeição em nós. E quando nós erramos, não surpreendemos a Ele, porque Ele sabe que somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor espera um coração contrito, coração quebrantado, um coração humilde, que sabe reconhecer quando erra e sabe se quebrantar perante Ele, pedindo seu perdão. E quando nós percebermos que não estamos em conformidade à sua vontade, quando nós percebermos que a nossa vida não está bem como Ele deseja que esteja, então essa é a hora de nos dobrarmos diante dEle, suplicarmos o seu perdão, para que tenhamos paz com Ele. Para que tenhamos paz com Ele. Diga para quem está ao teu lado: vigia na tua vida. Verdadeiramente vamos vigiar, vamos estar se policiando, vendo como que está 24 horas por dia a nossa vida. Você sabia que às vezes até dormindo, quem aqui já teve um sonho maligno quando dormia? Quem aqui já teve um sonho maligno, tipo assim, adulterando, ou usando drogas, se alcoolizando, ou fazendo alguma coisa de errado? Quem aqui já teve? Claro. E o que você faz quando se levanta? Quando se levanta, eu vou me reconciliar com Deus. Meu Deus, me perdoa por esse sonho que tive, pois é maligno. Meu Deus, me perdoa pelo sonho maligno que eu tive, e me guarda desse mal. Purifica a minha mente, o meu coração, me faz esquecer as imagens que tive na minha mente enquanto dormia. Amém, pessoal? É necessário que estejamos em total vigilância. O camarada tem um sonho desse maligno, fazendo uma coisa ruim, e o camarada se acorda e não ora, não repreende, não vai para os pés do Senhor, e aquele sonho fica vindo à mente, fica vindo à lembrança, sabe? E o diabo vai entrando, vai se aproveitando, porque o camarada não dobrou seu joelho, não clamou ao Senhor. Nós temos que estar em vigilância, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, é sujo, é sagaz, é astuto, irmãos, e ele faz de tudo para nos tirar a salvação, para arrancar de nós aquilo que é mais precioso, que é a coroa da vida. Nós temos que realmente estar dentro desse contexto, nós temos que realmente observar como que estamos vivendo, se como justos ou se como maus. Como diz a palavra, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali, naquela fornalha de fogo, haverá pranto e ranger de dentes. E depois que chega lá, não tem como mais sair de lá, porque este lugar cuja Bíblia aqui fala de fornalha de fogo, onde tem pranto e ranger de dentes, é tão somente o Hades. Amém, pessoal? Vamos viver uma vida justa perante o nosso Deus. Uma vida justa não é perante os homens apenas. Não é perante os homens apenas. Porque viver em uma vida justa perante os homens é honrar os compromissos, é pagar tudo em dias, é manter o nome limpo, sabe? Agora, viver justamente perante Deus é se esquivar do pecado, dos escândalos, é ter uma vida de renúncia, é manter uma comunhão com Ele. Então vamos nos esforçar para ter uma vida justa perante o nosso Deus. E quem
consegue ter uma vida justa perante o Senhor, esse tem galardão aqui em vida e por fim a vida eterna. Eu quero trazer você a um salmo que é muito lindo, o salmo de número 37. Eu quero que você observe na sua Bíblia, que coisa linda o que está escrito no salmo de número 37. Veja, no versículo 25, diz assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado. Quem, irmãos? Um justo não é desamparado por Deus. Ele não é desamparado por Deus. Sabe quem falava isso? Davi. Ele que escreveu esse salmo. Ele dizia que em toda a sua vida, porque aqui quando escrevia esse salmo já era velho, mas ele dizia que em toda a sua vida nunca viu Deus desamparar um justo. Que coisa linda, irmãos. Você vê como vale a pena ter uma vida justa diante de Deus. Ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Até a descendência do justo é próspera. Até a descendência do justo é abençoada por Deus. Como eu te falei, quando o homem ele tem uma vida justa perante o Senhor nessa terra, ele tem galardão aqui em vida e por fim a vida eterna. Lá no versículo 26 diz assim: compadece-se sempre e empresta e a sua descendência é abençoada. Lá no versículo de número 29 diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E que terra é essa? Que terra é essa onde o homem habitará para sempre? Aqui se refere ao reino dos céus. O homem justo tem galardão nessa vida, e por fim a vida eterna, e por fim o reino dos céus. Os justos, eles habitarão a terra, para sempre, eles herdarão e habitarão para sempre. É necessário que venhamos estar atentos quanto à nossa maneira de viver perante o nosso Deus. Como que nós estamos, como justos ou como maus? Verdadeiramente, o Senhor quer que você seja como um justo. Um justo é como os astros dos céus, eles resplandecem aos olhos de Deus. Eles resplandecem aos olhos de Deus. Tem aqui 50 pessoas, no meio das 50 pessoas tem um que é justo aos olhos de Deus. Aquele lá no meio das 50 se destaca. Aos olhos de Deus ele está lá, resplandecendo no meio de uma multidão. É mais ou menos assim que funciona. É necessário que sejamos assim, como pessoas justas aos olhos de Deus. Sabe, o Senhor, ele dá testemunho de um homem. Não é o homem que dá testemunho do Senhor. O Senhor dá testemunho de um homem. Ele disse para Satanás: tens visto o meu servo Jó? O meu servo Jó? E o Senhor vai falar para Satanás de como Jó, ele vivia no capítulo 1 de Jó. No capítulo 1 de Jó, e versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Você vê que ele era um homem justo, ele vivia retamente nessa terra. Ser justo aos olhos de Deus é viver assim.
Ser justo aos olhos de Deus é viver assim. No versículo 6 está escrito: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Que coisa linda! Jó, ele se destacava. Era como se tivesse uma luzinha brilhando na cabeça de Jó. Onde ele estava, aquela luz brilhava. Ele se destacava aos olhos de Deus, porque era um homem sincero. Ele era temente a Deus. Ele se desviava do mal. Ele era justo, não apenas porque pagava suas contas e honrava seus compromissos junto aos homens. Ele era justo porque se desviava do mal. Ele era justo porque era sincero. Ele era justo porque era temente a Deus. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser justos diante do Senhor. Amém, pessoal? Satanás ficou todo embaraçado. Não, mas ele é assim porque tu cerca de bens. Tira tudo para ver se ele não continua assim. Não, mas ele é assim porque tem saúde. Tira a saúde para ver se ele não continua assim. E ele continuava justo aos olhos de Deus. Amém, pessoal? É necessário, amados irmãos, mesmo em meio a um mundo tão corrompido, mesmo em meio a um mundo tão cheio de malignidades, mesmo em meio a um mundo tão tenebroso, é necessário que vivamos assim. Você lembra de Noé? A época de Noé era difícil, tão terrível era a sua época que Deus, ele criou um nojo e decidiu destruir tudo. Mas Noé, porque era justo aos olhos de Deus, se destacou. E Deus disse: eu não vou destruir todos. Faz uma arca, Noé. Entra nela tu e tua família, e um casal de cada animal que há sobre essa terra. Porque por tua justiça, Noé, eu vou preservar o gênero humano nessa terra. Que coisa tremenda. Era uma época difícil, uma época tenebrosa, uma época maligna, mas Noé, ele permanecia firme. E José, que estava no Egito, em pleno Egito, um lugar completamente maligno, uma terra pagã, mas ele continuou justo. Ainda que ele tenha chegado lá na condição de escravo, ainda que ele tenha sido muitas vezes injustiçado, humilhado e até espancado naquele lugar, mas ele continuou justo aos olhos de Deus, e ele teve muitas oportunidades de deixar para lá toda a sua justiça. Ele teve muitas tentações diante dos seus olhos, mas ele permaneceu justo aos olhos de Deus, em pleno Egito, em uma terra completamente corrompida, mas ele permaneceu justo aos olhos de Deus. Amém, pessoal? E é assim que nós temos que viver nessa terra. Quem está disposto a pagar o preço para viver assim diante do Senhor? O diabo, ele fica perturbado quando ele vê um homem justo aos olhos de Deus. Ele fica perturbado. Primeiro que ele não consegue tocar, a não ser que Deus permita. Ele fica perturbado. Ele vai fazer de tudo para você perder a sua comunhão com Deus, deixar a sua justiça perante o Senhor. Ele vai fazer de tudo como ele fez com Jó. Ele fica perturbado. Ele não pode tocar. Ele tem inveja. Mas o Senhor, ele guarda os justos. O Senhor guarda a descendência do justo. O Senhor, ele tem galardão para o justo aqui na vida vindoura. E é isto que o Senhor espera de todos nós, que tenhamos uma vida justa
perante os seus olhos. Amém? Já vamos finalizar, voltemos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Já vamos finalizar, e eu finalizo lendo os 3 versículos. Capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Separarão os maus dentre os justos. Os justos herdarão o reino, herdarão a terra. Os maus, acontecerá o que está escrito no versículo 50. E lançar alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, pessoal? Diga: eu vou me esforçar. Diga: eu vou me esforçar para ter uma vida honesta, reta. Eu vou me esforçar para viver justamente aos olhos do Pai. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.